coisa que eu mais lembro da minha infância é o barulho dos teares, que não são os mesmos barulhos de hoje, eram os teares de antigamente. E eu dormia com esse barulho, porque eu sempre gostei do barulhinho do tear enquanto eu dormia, assim. Até hoje eu gosto do barulho, às vezes eu coloco um barulhinho de alguma coisa que remete, assim, para eu dormir, porque é a lembrança mais antiga que eu tenho, assim. Inicialmente eu tinha uma formação agropecuária, né? Em seguida comecei a minha faculdade de economia. Comecei no empresariado no ramo de calçados e na cidade de São João Batista, onde eu nasci. Eu logo conheci a Luciana, casamos, até que a gente viu a possibilidade de vir morar em Brusque, né? Buscar um melhor momento para nós. Aqui tinha muita possibilidade, uma cidade muito próspera já desde sempre, né? Como todo casal, nós estávamos começando. Nós não tínhamos casa ainda, nós não tínhamos uma carreira sólida, enfim. Eu fui trabalhar nos Correios, depois entrei no setor têxtil através de uma confecção. Em sequência, eu comecei a trabalhar com o meu sogro, o seu Euclides. E para o meu marido, então, surgiu essa oportunidade. Essa oportunidade de ter o primeiro tear foi, né, dada pelo meu pai. E isso a gente tem muito orgulho e não tem como esquecer. Quando apareceu a oportunidade do meu avô de ajudar com um tear, fazer meu pai comprar outro e começar a faccionar para o meu avô o produto para poder ter a independência dele, né? Ele não entendia nada de tear. Ele recém tinha se formado como um técnico agrícola. Mas nesse desejo de prosperar, nesse desejo de trazer para a família conforto, né, uma qualidade de vida melhor, ele se dispôs a abraçar essa oportunidade. Ele estudou, ele foi buscar, fez cursos e foi construindo. E nós começamos com o tear atrás de casa. Essa época eu ainda era muito novo, então eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Percebi a questão do meu pai trabalhando nos fundos da casa, como eu me lembro bem, no rancho de madeira, uns tearzinhos. Um galpão muito precário, né? E sem estrutura fundamental assim para um desenvolvimento da atividade, mas foi o que deu para começar. Então a gente fazia praticamente todas as funções, né? Chão de fábrica, era área comercial, área administrativa, financeira. Mas ali pelos meus 10 anos, mais ou menos, 11, eu comecei a ver o que era tecelagem, comecei a ter um pouco de noção do que estava acontecendo lá dentro. Comecei a trabalhar, ajudar, na verdade ajudar ele, trabalhar não foi tanto, mas ajudar ele, ali nos 12, 13 anos, fazendo o quê? Fazendo montagem das caixas de papelão para fazer a expedição dos pedidos. Eu ajudava a montar as caixas, fechava as caixas. Depois em seguida, eu fazia a separação dos pedidos através das folhas de fax que vinham dos representantes. Então chegava aqueles garranchos, aquelas letras feias, eu pegava aquela folha, separava, ia para... Ou meu pai fazia nota fiscal, ou eu fazia nota fiscal às vezes. E passei um tempo assim, fazendo essas notas fiscais, fazendo essa separação. Dava muito erro, dava muito problema, essa forma de trabalhar, muito arcaica. Meu pai controlava as coisas nos livros caixa dele. E aos pouquinhos eu acabei entrando no escritório. Eu entrei na empresa, eu comecei na empresa, chão de fábrica mesmo, chão de fábrica. Trabalhei um pouco nos teares antigos também, alguma coisa assim, como tecelão.
e entendo muita coisa como funciona a tecelagem daquela época, como funciona a questão de produção, urdimento, a própria parte de trama, cala, detalhes técnicos de tecelagem já daquela época já sabia como é que era produzido uma felpa, quais são os detalhes para poder a coisa acontecer, a tecelagem. E olhando para trás, o que eu identifico primeiro do meu marido, que é e foi um homem realmente determinado, perseverante, aberto a aprender e que consegue refletir, né, em toda a nossa história aquilo que a gente tem, que foi nos dado. Eu sempre tive apoio. A Luciana fez todo um diferencial, porque lá no princípio era a renda maior, né? Ela como professora, os proventos dela que sustentavam de maneira significativa todas as despesas domésticas, né? Familiar, e isso me possibilitou aventurar no negócio, entendeu? Então isso me deu uma certeza que fome não passaríamos, né? Bom, minha mãe é mãe. Mãe é mãe. E o que ela fez com meu pai é incrível. Tenho muita gratidão pela minha mãe. Ela, nossa, tenho muita gratidão por ela mesmo. Amo muito ela, amo os dois, meu pai e minha mãe. Eu sou a maior fã da minha mãe. Então ela tem muitas qualidades. Mas acho que a maior qualidade da minha mãe é carinhosa. Ela sabe dar amor. É uma pessoa que sabe cuidar e sabe dar amor. Essa é a maior qualidade dela. Ela sempre foi muito parceira do meu pai, assim. Ela sempre estava muito presente, firme também no propósito. Apesar de ela trabalhar fora, ela sempre contribuiu com tudo que ela podia, com a nossa educação, com os cuidados com a gente, com a casa, com o meu pai. Então eles dividiam muito a tarefa, sabe? As tarefas, assim. E ela foi muito o suporte dele para iniciar, assim, a empresa, para dar o pontapé inicial. Eu sei que ela foi essencial, assim. Sem ela não teria acontecido, não teria chegado aqui. Ela foi uma pessoa que impulsionou. Ela sempre é uma pessoa que impulsiona, na verdade. Então, quando ele trabalhava 10 horas por dia, às vezes 12 horas por dia, às vezes trabalhava de manhã e voltava à noite. Então, essa questão de saber que ele chegaria, teria uma refeição quentinha, roupa limpinha, sabe? Essas coisas básicas mesmo, né? E não ter que se preocupar em levar filho para cá, filho para lá. Isso dá segurança, toda a segurança que ele sempre, né, teve. A gente está aqui para o que der e vier. Quando eu senti que a empresa podia decolar, podia ser segmentada e com novos produtos, então eu comecei a projetar um crescimento, comprando uma máquina posteriormente, 2, né? E assim o local ficou muito pequeno. Nesse período também adquiri um terreno, também próximo, na mesma rua. Quando nós conseguimos vir para este espaço aqui, a vinda para cá, ela sempre marca também o fato do meu segundo filho, Luiz Gustavo, que teve câncer, ter naquele ano recidivado a doença. Era uma criança especial, né? Uma criança que trouxe muito aprendizado para nós. Para mim, principalmente, pelo pouco tempo de vida que ele esteve aqui, a gente aprendeu a ser resiliente, ter foco no objetivo. Eu senti muita dificuldade de entender a partida dele. Foi bem difícil, bem difícil, mas também vou ser sincera que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, assim, o que era morrer. Eu não entendia. Então, tanto é que na semana seguinte tinha voltado à escola, eu voltei para a escola, as pessoas me abraçavam e eu não entendia por que elas estavam chorando e me abraçando, assim. Pensava, o que aconteceu? Aí demorou um tempo, assim, para eu entender o que significou aquele episódio, assim. Enquanto pessoa, enquanto mulher, se o Luiz Gustavo não tivesse passado pela minha vida, eu não seria a metade de quem eu sou hoje. Porque tudo o que aconteceu trouxe para mim uma constituição de mulher
mais acolhedora, mais amável, mais humilde, mais receptiva, mais humana. Então, jamais eu seria quem eu sou sem a passagem dele. A Gabriela é uma filha muito querida, muito profissional. Ela teve uma vocação para outras áreas, né? Eu trabalhei aqui durante o ensino médio, trabalhei por 3 anos aqui. No período da tarde eu vinha da escola, daí eu trabalhava. Eu era faz-tudo no escritório, mas eu tinha certeza que não era para mim. Assim, eu não gosto de papel, eu gosto de gente. Ela muito me orgulha, né? É a minha menina, né? É a minha querida filha. Ela tem uma postura muito parecida com o pai dela. Ela é mais determinada, né? Ela é mais de, sabe assim, de se colocar, né? Às vezes até com um pouco mais de é aqui eu e pronto, né? Ela sempre dizia que queria ser uma bailarina e não deu certo. Não deu certo não pela faculdade, não pelo curso, pela graduação, mas porque fisicamente ela tinha um problema no joelho, coisa e tal, e não deu certo. E aí o que a Gabriela fez, né? Gabriela, você vai fazer o quê? E ela disse pra gente que ela queria fazer faculdade de medicina. Meu pai disse que eu era capaz, assim, eu gostava de trabalhar com gente, eu gostava da área da saúde, e eu tentei, assim, então deu certo. Deu certo e tô trabalhando com isso agora. Hoje ela está aí, formada, né? É especialista em medicina de saúde, saúde da família e comunidade. E é uma mulher que eu admiro também e tenho muito orgulho. Eu fico muito feliz por ela. Ela gosta do que faz, ela tem esse carinho com as pessoas, de querer ajudar as pessoas dessa forma de tratar as doenças, de tratar tudo. Então, vou ter ela no meu coração pro resto da vida e sempre que ela precisar, com certeza eu vou ajudá-la. Vamos falar de Carlos Gabriel? A gente tem uma conversa sempre muito franca, muito aberta. A gente tá junto pro que der e vier, sempre. Ele é muito capaz de várias coisas, então não me impressiona ele conseguir fazer as coisas, sabe? Teve um período em que ele se afastou um pouco, né, da empresa, mas depois ele voltou. acabou voltando, assim. Foi um período bem curto que isso aconteceu e acho que define muito quem ele é hoje, assim, essas experiências, né? Orgulho imenso. Entendo que ele teve ou teria chance de ser e fazer outras coisas nesse mundo, né? Mas que a trajetória, as circunstâncias trouxeram ele para cá de novo. Foi bom para mim, foi muito bacana para mim esse ano fora da empresa. Eu vi coisas que eu não viria aqui dentro. Eu passei por situações que hoje eu não passaria aqui dentro. Eu digo que foi um crescimento muito grande naquele momento ali, porque que legal, eu consigo sair da empresa, da minha família, trabalhar lá fora e crescer. E aí eu realmente era mais um funcionário. Ah, é assim que funciona? É assim que tem que lidar com as pessoas? É dessa forma que é gerido? É assim que funciona a vida, certo? Tu estás em outro momento, outro lugar, mas eu consegui. Então foi um período bacana desse 1 ano que eu fiquei fora aí. Foi um momento de, não, vai ser diferente. Ah, então eu vou fazer administração e eu não quero mais. Ele começou a fazer administração. Aí, para nossa surpresa, ele fez administração com ênfase em logística.
Aí ele trouxe para o trabalho dele a questão de organizar o estoque da empresa. Então, né, ele tentou, vamos dizer assim, academizar aquilo que ele estava vendo e fazendo. Sempre se mostrou interessado na área têxtil. E eu comecei a perceber que ele tinha jeito para a coisa, né? Tinha vontade também, né? Eu gosto desse laje. Eu gosto de estar aqui dentro. Eu nasci dentro disso. Meu pai montou a empresa fazendo 30 anos, eu estou com 36, então eu me criei com barulho, com poeira, com felpa, com carro cheio de toalha misturados com criança indo para a escola. Quando o Carlos viu uma possibilidade de fazer uma gestão, a gente chegou num consenso, né? Eu disse, olha, vou tentar entender as tuas decisões e vou apoiar, mas tu vais ter que dar resultado. Conseguiu dar resultado, conseguiu criar muitos aspectos positivos, né? Mas tem muita personalidade, ainda hoje a gente diverge em muitas coisas, né? Principalmente algumas questões de implantações, de melhorias. Conheço a história da empresa, eu conheço o processo da empresa, eu vi a empresa sendo construída bem lá no fundo da casa, quando era o rancho de madeira. Eu participei da empresa sendo construída aqui dentro no tal Parque Fabril, onde que nós temos esses galpões, os 4.000 metros. E ele é um pouco diferente do pai dele. É diferente no sentido de o Carlos, ele já é mais de querer opiniões. Isso traz para ele uma condição de poder conversar mais, de poder ir com mais calma, certo? E ter uma postura mais tranquila. Também tenho muito orgulho dele conseguir seguir, tocar e fazer do jeito dele. Eles são uma inspiração, assim. Todos os três são uma inspiração para mim. Meu pai é uma pessoa muito dedicada, é uma das qualidades dele, muito dedicado, muito persistente. É uma qualidade muito boa, uma qualidade que fez ele sair de onde ele estava para chegar aqui, sabe? Em função da minha atividade trabalhista, laboral, eu perdi muito contato com os filhos, entendeu? A gente tinha aquela correria diária, né? Antes trabalhava-se de uma maneira meio descontrolada, entendeu? Então isso criou um afastamento, vamos dizer assim. E isso também me prejudicou nessa nossa convivência assim, domiciliar, doméstica, né? Ele trabalhava muito. Então, minha mãe que levava a gente na escola, ou buscava no karatê, na natação quando tinha, num evento. Meu pai, ele não participou de tantas partes da nossa infância, mas eu tenho memórias com ele, sabe? Assim, tem momentos assim. Teve um tempo em que eu dormia com ele. Até hoje eu tenho um vício em carinho nas costas e contar. Ele chama de contar ossinho. E aí até hoje eu tenho esse vício de fazer carinho nas costas para eu dormir, porque quando eu ia dormir, nessa época eu ia dormir com ele e ele dizia que ia contar meus ossinhos para eu dormir. Era bem comum a gente fazer o almoço juntos, apesar da mãe trabalhar fora de manhã e de tarde, a gente vinha da escola, ela fazia a comida, não sei como ela conseguia fazer tão rápido a comida. A gente comia junto, todo mundo comia junto, a gente tomava café de noite junto, né, jantava juntos. Então, apesar de ele trabalhar bastante, ele sempre estava presente assim nesses momentos. Meu pai me ajudou, ele me ensinou muita coisa, ele falou, me instruiu, me cobrou, me fez ver muitas situações, muitas coisas, não só na tecelagem, na vida, como pai também, pai, professor, patrão. Depois que tu é pai, que tu entende o que é, por que ele fazia isso, por que ele cobrava. Na verdade, ele sempre quis que a minha vida fosse mais fácil do que a vida dele. E ele trabalhou muito, muito árduo para construir isso tudo que foi construído. Eu agradeço ele, tenho uma gratidão em relação a isso. Tudo que ele construiu, tudo que ele, botou na nossa vida. A gente fala da empresa, a gente fala dessa construção que está aqui materializada. Hoje, né, se procura trazer e está com máquinas que produzem melhor,
Mas nada disso seria e é possível sem pessoas, sem as pessoas, sem a colaboração das pessoas. Muito orgulhosa, agradeço a ele, né? Porque sempre se preocupou, nós sempre fomos prioridade na vida dele, sempre. Assim como ele foi prioridade na minha vida, né? E os filhos, nossa prioridade. Meu pai me ensinou a ser disciplinado, comprometido, educado, esperto, né? E eu quero passar muitas coisas para vocês também, para você assim também. Passar uma boa educação para ti, não só a educação da escola, mas tratar bem as pessoas. Eu quero que tu seja feliz. Tu quer trabalhar aqui? Sim, Quer trabalhar aqui mesmo? sim. Bom, se um dia tu quiser, for teu interesse, a gente vai conversar. Mas vamos pensar mais pra frente isso. Agora é só brincar com números. Ele é muito esperto com números. Puxou o avô. Ele tem 57 anos e ele adora eu. Tenho muito prazer de estar com ele. Graças a Deus eu sou um vô presente, porque me possibilita esse momento de estar sempre, né? Agora, a minha chamada é para um próximo neto. Acho que a Gabriela está pensando em ter esse neto logo. Eu vim para Brusque para realizar o segundo sonho da vida dele. O primeiro sonho é a empresa? Não. Os filhos? Não. É um neto. O segundo sonho é o segundo neto. Óbvio. Pretendo ter filho, sim. Eu amo o vovô, ele também me enche de beijos, eu também com ele. A vovó é legal comigo, ela me cuida e ela fala pra eu dormir com os anjinhos. E eu amo os dois.